Bastava somente ter acreditado em tudo aquilo que foi pregado. A terra inteira chorando estará, mas hoje ainda é tempo pra você mudar. La 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 la, la 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 la. Falamos anteriormente sobre os falsos profetas e agora nós, dando sequência no que Jesus falou, vamos falar do nosso assunto hoje, que é as iniquidades. Este é o nosso assunto, as iniquidades. E o que será isso? Já vamos entender, começando com a leitura bíblica que está registrado em Mateus capítulo 24, o versículo 10, 11 e 12. Eu gosto de usar até o 12 e o 13 também, para complementar, porque eu vejo este versículo 13 como um complemento de Jesus para nós, como se fosse um bálsamo no momento de dor e aflição. Então, vamos ver o que está registrado no Evangelho de Mateus. Você pode acompanhar com a sua Bíblia aí, se estiver em mão, para nós entendermos o que é iniquidade. Vamos lá. Mateus 24, 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. O que quer dizer isso? Quando Jesus inicia a igreja, olha o mandamento que ele dá. Esse mandamento nada tem a ver com os 10 mandamentos, viu? É tanto que disse: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Esse mandamento, se você não sabe até agora, entenda, ele é válido e é somente para a igreja. Esse mandamento não é para o mundo, não é para Israel, esse mandamento é para nós, igreja. É um novo mandamento ele dá, e diz que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. O que quer dizer isso? É o mandamento de dar a vida pelos seus amigos, disse ele. Isso é para nós. Então nós percebemos que a igreja cristã, a igreja de Jesus, a igreja primitiva, ela dava a vida uns pelos outros. Eles se amavam ardentemente. Nós encontramos isso, Pedro, Tiago, João falando, Paulo também. Ele dizia: olha, irmãos, que vocês tenham ardente, sobretudo que tenham ardente caridade. Ardente, veja como a coisa era. Então, um brigava com o outro para ser lançado na arena. Dentro das celas, diziam uns aos outros: não, fica você, eu vou. Hoje eu vou no seu lugar. Eles tinham prazer de cumprir o mandamento de Jesus, de dar a vida uns pelos outros. Hoje, nós encontramos Jesus dizendo aqui, já preparando para o futuro e dizendo: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, quer dizer, totalmente contrário. E isso era um sinal que ele estava dando. É um dos sinais do fim. Porque naquele tempo não tinha isso. Então isso seria hoje para nós um sinal. E é o que nós não estamos levando em conta. Muita gente está vendo acontecer e não presta atenção, que é um sinal de Jesus. Esse esfriamento, essa forma de aborrecer o próprio irmão que não tinha antigamente, não tinha na igreja primitiva, não está contido no mandamento de Jesus. Isso aqui é totalmente fora do que ele mandou. E as pessoas não percebem que quem não cumpre isso não está ouvindo a voz de Jesus, não está em Cristo.
e não tem o mandamento de Jesus. Muito bem, vamos continuando. Versículo 11. E surgirão, quer dizer, por causa disso, vai acontecer esse versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então lá vai. Veja, nós falamos desse assunto anteriormente. Olha o 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu gosto do 13 porque ele complementa. Veja o que ele diz. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, analise bem. Só será salvo quem perseverar no mandamento dele e não deixar que o amor se esfrie. Ele deixou bem claro. Mas o que perseverar até o fim, este será salvo. Claro, claro e evidente. Isso significa que quem não perseverar nisso não será salvo. Ele deixa isso como os últimos mandamentos. Você lê muito bem isso quando ele dá as últimas instruções no Evangelho de João, dizendo aos discípulos que ele amasse uns aos outros, assim como ele estava fazendo ali, a ponto de lavar os pés dos discípulos. Então ele dizia, se vocês me amam, permanecerão no meu mandamento, permanecerão no meu amor. Então, quando se esfria o amor, então saiu do mandamento de Jesus. E se saiu do mandamento, vai gerar problemas, tanto interno como externo. E o externo é o que vai fazer com que muitos esfriem. O interno é que vai perder a salvação. Ele complementa no 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, por que eu escolhi o versículo 10 ao 13? Porque o 10 diz o que vai acontecer nesses últimos dias. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, quer dizer, mudarão de ideia, deixarão de lado o mandamento dele, voltarão para trás. Eles apostatarão da fé, como disse o apóstolo Paulo. Aí o que gera essa apostasia? O 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Que é isso, pastor? É fácil para você entender. A multiplicação da iniquidade levou a isso. Ele fala, e por se multiplicar, quer dizer, isso vai acontecer e vai se multiplicar. Então ele diz no 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muito bem, vamos entender melhor. Para entendermos isso, é preciso analisarmos o que significa a palavra iniquidade. Então, é muito importante que nós entendamos o que quer dizer, senão não vamos entender nada. E o que é iniquidade? Que tipo de pecado é esse? As pessoas confundem na nossa língua portuguesa a palavra iniquidade com a palavra semelhante, que seria impiedade, e não é. Iniquidade não é impiedade. Impiedade é uma qualidade do ímpio. O ímpio é aquele que ainda não conhece a palavra de Deus. Aquele que não conhece os mandamentos, não conhece a justiça. Ele é um ignorante quanto a isso. Ele já vive naquilo. Ele nasceu naquilo. Agora, a iniquidade é bem diferente. Iniquidade é algo totalmente... Você vai entender agora já. Vamos lá. O que é iniquidade? Vamos começar pela a parte morfológica da palavra, tá? Vamos lá. A palavra iniquidade, em nosso dicionário de língua portuguesa, significa substantivo feminino. Primeiro, caráter daquilo ou daquele que é contrário à equidade. Equidade é justiça. Muito bem. Aquilo que é justo, tá bom? Então é uma qualidade daquilo ou daquele que é contrário à equidade. Muito bem. Contrário à lei ou à justiça. Segundo, ação ou coisa contrária à moral e à religião. É assim que nós encontramos nos nossos dicionários de língua portuguesa. Agora vamos entender um pouco mais? Vamos lá. A palavra iniquidade, ela aparece 196 vezes na versão revista e corrigida, que é uma das mais usadas hoje, tá bom? Revista e corrigida, 196 vezes, viu? Ela aparece a primeira vez em Gênesis 44, verso 16, né? Vamos já chegar lá. Vamos ver o que ela diz também, o que essa palavra, no hebraico, por exemplo. Em hebraico, a iniquidade é
Itzedek. Itzedek. Itzedek, tá bom? Para você compreender melhor. O sotaque hebraico. Sem justiça significa sem justiça. Quer dizer, não tem justiça. Tá? Uma falta de justiça. Uma pessoa sem equidade. Ou algo sem equidade. Mas nos escritos bíblicos, ela não se encontra assim. Ela não existe nos escritos bíblicos dessa forma. Isso aqui é na língua hebraica hoje, dicionários hebraicos hoje. Porém, a palavra usada pelos tradutores no hebraico bíblico é metizorá. Metizorá, que vem da raiz tizarat. Tizarat, com T mudo no final. E esse tizarat quer dizer lepra. Entenderam? Ela é tirada de lá. Lepra. E eles usaram isso fazendo já uma apologia ao que a doença produz, deteriorando-se. Como ela começa a apodrecer a pessoa. Então a iniquidade é algo que apodrece. É algo que deteriora a moral, a pessoa, a justiça, o que está em volta. É uma destruição completa a iniquidade. E as pessoas não sabem o que significa. Então, na raiz dos antigos tradutores hebraicos, ela vem assim. Vamos ver agora a diferença dela. A diferença entre pecado e iniquidade. João disse que toda iniquidade é pecado. Todo pecado é iniquidade. É claro, porque senão a iniquidade não seria pecado. É isso que ele quer dizer. Agora existe uma diferença entre um e outro. E você encontra isso em Êxodo capítulo 34. Vamos chegar lá. Então, veja, a iniquidade, a palavra iniquidade, é pecado no grego. Vamos entender primeiro. Pecado no grego é amartia, da onde vem a nossa matéria teológica chamada amartiologia. Então, o pecado no grego chama-se amartia, que significa alguém que errou o alvo. Isto é, deu uma fraquejada, viu? Deu uma escapada, tropeçada, sem intenção, mas se arrependeu porque ele não era próprio daquilo que fez. Isto não lhe era intrínseco. Por exemplo, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu. Então, ele não era uma pessoa iníqua. Ele não era isso, uma pessoa iníqua. Ele era um homem que cometeu um pecado. Mas o Judas já era o iníquo. Vamos já entender. Então lá vai. Enquanto que iniquidade no grego não é amartia, é anomia. Essa palavra é muito usada por um sociólogo. Um sociólogo que usou-a também no seu livro chamado O Suicídio. Eu não sei se você já ouviu falar, Durkheim. Tá? Ele usa muito isso em sociologia. Aliás, ele define o que quase aconteceu um tempo atrás, agora, devido aos problemas da pandemia, que quando cai a economia, dissolve-se tudo, as bolsas caem, etc., que nem ocorreu no começo, então entra a famosa anomia social. Então ele usou o termo anomia. E esse anomia, ele tem também seu significado. A palavra anomia no grego significa uma condição daquele que não cumpre a lei e a justiça e vive transgredindo constantemente, sem nenhum constrangimento, sem escrúpulo e sem arrependimento. Analise bem. Então, anomia significa alguém que permanece naquele erro e gosta daquele erro e pratica sem nenhum constrangimento, sem doer a consciência, porque ele é intrínseco àquilo. Ele acostumou-se àquilo. Aliás, ele prefere e quer fazer aquilo, ele opta por aquilo. Então isso aqui chama-se iniquidade. Agora nós vamos entender como ela surge, como ela começa, senão não vamos entender o que está acontecendo no dia a dia, do qual Jesus nos alertou. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ela gera um esfriamento no amor daqueles que estão em volta, assistindo os acontecimentos. O amor deles desaparece. Ele esfria, faz a pessoa esfriar na fé,
esfriar no amor a Deus, esfriar no amor pela igreja, no amor pelo evangelho, no amor pela palavra de Deus. É preciso ele estar muito firme para não fraquejar. Por isso que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque ele vai vencer isso que ele vê todos os dias. Ele vai vencer aquilo que faz com que ele queira voltar para trás, de ver uma coisa dessa acontecendo no dia a dia e ele não poder fazer nada. E não ver ninguém também poder fazer nada. Então isso gera um desespero, uma frieza, revolta, uma série de coisas. Vamos já entender. Agora que você já sabe a diferença entre pecado e iniquidade, o pecado é errar o alvo, amartia, errar o alvo. Então ele errou acidentalmente, errou por ignorância, errou por falha, enfim. Agora, a iniquidade, chamada na sua raiz grega anomia, significa o quê? Alguém que permanece por vontade própria, voluntariamente, cometendo aquilo após ter conhecido a verdade. E nós já vamos compreender melhor, ainda vamos entender melhor. Entenda bem, lá vai. Onde nós começamos a encontrá-la? Você vai entender, preste bem atenção, para que você consiga compreender por que a iniquidade e por que ela fere o sentimento, a fé dos que estão em volta. Lá vai. Deus viu a iniquidade. Aonde ele viu? Vamos entender onde ela aparece a primeira vez. Gênesis 44:16 diz assim: Então disse Judá: Que diremos a meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. O que é isso? Judá, pode ver que ele é o único que intercede pelos seus irmãos diante de José. Quando José usa de astúcia, coloca o copo na boca dos sacos, que eles estavam levando os grãos no tempo de fome, só para prová-lo. Mas quando volta, ele diz, ele foi longe. Depois ele fala com seus irmãos. Deus viu a nossa iniquidade. Em outras palavras, ele estava dizendo, Deus viu o que nós fizemos com o nosso irmão José lá atrás e agora está acertando as contas aqui. Porque nós somos realmente ricos. Então ele confessa aquilo diante de José, mas não revelou que eles haviam vendido o próprio José. E logo em seguida, quando ele confessa tudo isso, então José não suporta. Como se ele dissesse, eu também temo a Deus. E como se ele visse Judá também arrependido e dizendo, eu não farei mais isso. Agora Deus está cobrando de nós o que fizemos lá atrás. Então é quando José chega para eles e diz, eu sou o vosso irmão José que vocês venderam aqui para o Egito. Quando ele fala isso, ele pergunta em seguida, o vosso pai, o nosso pai ainda vive? Mas quando ele fala essa palavra, a Bíblia diz que eles não conseguiam responder a José. Os olhos estavam estatalados na direção de José e eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Porque eles estavam muito admirados de ver o que Deus havia feito com José. Eles não conseguiam responder. Amém? Muito bem, então veja onde ela aparece a primeira vez. E isso Deus viu dentro deles e cobrou tudo aquilo. Por isso que o sonho de José é que eles iriam se ajoelhar diante de José, se dobrar diante de José, por causa das iniquidades deles. E agora elas se apresentam ali, Deus cobrando a iniquidade deles. Ele mesmo confessa, o Senhor viu a nossa iniquidade. Quer dizer, ele cobrou de nós agora, nós devemos ser escravos, nós devemos pagar pelo que fizemos. Lá vai. Por quê? Porque todo aquele tempo, por que iniquidade? Porque todo aquele tempo, eles sabiam que haviam errado, nunca confessaram ao pai deles, nunca contaram a verdade e mantinham aquele pecado, aquele erro dentro deles e eram realmente iníquos. Vamos lá, vamos em frente. Deus viu. Agora vamos ver o que Deus faz com a iniquidade. Deus faz separação. Êxodo 34:7, que guarda, veja, Deus, Êxodo 34:7, o Deus que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Ele visita a iniquidade.
Então quer dizer, se você peca e continua pecando, você é iníquo. Iníquo é a qualidade do juiz iníquo. Eu uso sempre juiz iníquo. Que Jesus falou que ele era um juiz iníquo. Esse juiz disse, eu não temo a Deus nem aos homens, todavia essa viúva me molesta aí, eu vou fazer justiça a ela, porque ela fica me perturbando. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não faço a justiça porque a justiça precisa que eu seja usado e ela seja feita. Eu faço o que me convém, eu faço por conveniência. Eu não faço porque a justiça exige, mas porque eu quero. Então, a quem eu quero, do jeito que eu quero, por conveniência. Então, ele era um juiz de fachada. Ele era um juiz só de aparência. Na verdade, ele não exercia. Você já está entendendo o que é iniquidade. Existem pessoas de aparência, mas não exercem. E isto é iniquidade. E quando você descobre que aquela pessoa que está, às vezes, à frente da tua igreja, ou aquele líder, comete a iniquidade, você se desanima, você se desmonta todo, porque você não esperava aquilo dele ou dela. Isso aí é que acaba com a fé, acaba com o ânimo. Isso faz com que o amor se esfrie. Está acontecendo em multiplicações a cada dia. Você vai muito bem até você descobrir que o teu líder ou a tua líder, seja ele quem for, é um iníquo. Que ele fala, mas não vive, que ele prega, mas não vive, que promete, mas não cumpre, que ele não vive dentro dos mandamentos da palavra de Deus aos quais ele prega. Aí você desanima. Você vai para casa, quase que louco. Você chega em casa, você não quer falar, não quer se abrir com a esposa ou com o marido diante do que viu. Você não tem com quem conversar aquilo. Você não quer falar para os irmãos, você acha que isso realmente uma murmuração. Você guarda aquilo consigo e você se desespera por dentro. E você começa a pensar, meu Deus, será que vale a pena? Ou valeu a pena eu ter sido dizimista fiel? Será que valeu a pena eu ter sido fiel até aqui? Será que valeu a pena eu ter deixado tudo? Se ele ou ela que está à frente, às vezes em cima do púlpito, está cometendo tudo isso, e tu ainda permanece com ele lá, e tu não faz nada, Deus. Ai, Deus, então, todos são assim, Deus. Será que isso é normal no meio do teu povo? Aí você não sabe o que fazer. Você começa a desmoronar. O amor começa a esfriar. Você começa a esfriar o amor pela obra. Será que eu ainda devo dizimar? Será que eu ainda devo ser fiel? Será que eu devo orar, pelo menos? Porque ele diz que ora, ela diz que ora tantas horas por dia e comete tudo isso. Ele diz que é um homem de oração, ela diz que é mulher de oração. Ele me mandou pregar assim, ele me mandou guardar esses mandamentos, mas ele não guarda. E Deus deixa ele lá em cima do púlpito. Deus deixa ela. Meu Deus, o que é isso? Aí é quando você desanima, você desmonta. Aleluia. Eu creio que você está entendendo o que é iniquidade. E isso vai multiplicar-se todos os dias. Porque iniquidade, meu querido, não é uma qualidade de alguém que já nasceu assim e continuará assim. Agora eu quero que você preste mais atenção, senão você não vai entender. Viu? A iniquidade é uma qualidade de alguém que, repetindo, bem alto, nasceu de novo e voltou a praticar as obras antigas. Você já vai entender. Vamos mais em frente, tá bom? Vamos mais em frente. Depois nós fazemos o desfecho total. Forma-se no interior do perfeito. Repetindo, a iniquidade ela forma-se no interior do perfeito. Porque senão não é iniquidade. Senão é impiedade. E isso é o que as pessoas confundem. Impiedade é qualidade daquele que é ímpio, nasceu ímpio e continua ímpio. Mas se o ímpio se converter dos seus maus caminhos, Deus o perdoará, diz o profeta Ezequiel no capítulo 18. E também no 33, ele perdoará. Agora, se não, ele morrerá na sua impiedade. Mas aqui não é impiedade, aqui é iniquidade. Iniquidade nasce no coração de quem é perfeito. E para isso que precisa nascer no coração de alguém que já foi criado perfeito como os anjos, ou então de alguém que nasceu de novo.
Repetindo, nasce no coração de alguém que nasceu de novo. Jesus disse para Nicodemos, se tu não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Então veja, a iniquidade nasce no coração de perfeitos, que já nasceu de novo. Enquanto não nascer de novo, não é perfeito. Só é perfeito quem já nasceu de novo, que já nasceu da água e do Espírito. Então, quando ele nasce de novo, ele nasceu da água e do Espírito. Quer dizer, o Espírito trabalhou nele, na sua criatura interior, e transformou numa nova criatura. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. E ele não permaneceu na mudança de vida. Ele não permaneceu assim até o fim. Aquela mulher prostituta, quando Jesus olhou para ela, disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Pronto, essa mulher saiu dali, olha, recriada, nova criatura. E pelo que a Bíblia ensina, essa mulher nunca mais voltou ao pecado. Coisa tremenda. Ela nasceu de novo. Ela nasceu da água, a palavra que ele falou, e do Espírito que estava operando na palavra ali aonde ele estava falando. O Espírito Santo estava em Cristo ali, transformou a vida daquela mulher. E ela passou a ser uma nova criatura. Agora entenda bem, lá vai. Forma-se no interior do perfeito. Ezequiel 28:15. Olha o que diz. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aleluia! Isso aqui ele está falando, sabe de quem? Ele está falando do rei de Tiro, que é uma alusão, é um tipo de Satanás. Então Satanás foi criado perfeito, como eu sempre digo, ele não foi criado Satanás, ele foi criado perfeito. Mas sabe o que aconteceu? Um dia ele começou a gerar dentro dele mesmo a iniquidade. Está aqui bem claro. Marque aí onde você está e leia na sua Bíblia. A partir daí, ele se torna Satanás. A partir daí as coisas mudam. Satanás é usurpador, enganador, caluniador. Então a iniquidade gera tudo isso de uma vez só. E é o que aconteceu aqui. Ele era perfeito, foi criado perfeito. Quando você nasce de novo, você está em perfeição. A Bíblia diz, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Se você nasceu do Espírito, você agora é perfeito. Paulo diz, nós que somos perfeitos, sintamos o mesmo. Jesus diz, sede pois perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, estes perfeitos que não podem voltar atrás, que não pode estender a mão à iniquidade. E eu gosto, é que aqui não dá para nós citarmos tudo isso, mas eu amo quando o Senhor usa o salmista para dizer assim, porque o cetro da impiedade, da iniquidade, sabe? Ele não pode permanecer sobre a sorte do justo, para que o justo não lance mão a ela. Coisa linda! Então, para você que está passando luta, que está submisso a pessoas iníquas ou ímpias, fique atento que esse cetro não permanecerá. O Senhor não deixará você estender a mão para isso, se curvar diante disso. Ele vai te dar vitória, Ele vai te livrar. Ele conhece o coração daqueles que o amam. A Bíblia diz, se der tempo nós vamos ler ainda hoje, Ele conhece os que são seus, e aqueles que amam a Ele, que pregam a palavra dEle, aparte-se da iniquidade. Ele tem um selo para selar os que são seus, e não deixa você submisso à iniquidade o tempo inteiro. Ele vai cuidar de você. Descansa, porque o teu Deus vai bradar no momento certo e vai te livrar do cetro e dos laços da iniquidade e da impiedade, ok? Vamos em frente. Então, foi gerado isso no coração de Satanás, que foi criado perfeito. O crente, quando aceita Jesus, se torna uma bênção. Mas se ele não vigiar, ele vai deixar gerar no coração dele e aí começa o grave problema. Vamos em frente. Gera numa vida de falsidade. Então, quando a iniquidade chega, ela cresce no coração da pessoa, ela gera uma vida de falsidade, uma falsa ideologia, porque ela se acostuma no pecado, e aí, por estar no pecado, mostra uma aparência daquilo que parece ser, mas não é. Por isso que dentro do interior são lobos devoradores. Vamos ver o que diz? Mateus 7:23. E então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
vós que praticais a iniquidade. Para quem ele disse isso? Para aquele que disse a ele, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos o demônio, profetizamos, não é? Fizemos maravilhas, 3 coisas. Ele diz em seguida, eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vós que praticastes a iniquidade. Ele está falando isso para pessoas que profetizaram, pessoas que falaram em línguas, eu vou dizer assim, pessoas que profetizaram, pessoas que fizeram maravilhas, pessoas que fizeram milagres, que andaram na presença dele, mas tinha somente uma aparência e dentro praticava a iniquidade, praticava o que era contrário àquilo que ensinava. Isso aqui chama-se iniquidade. Alguém que já nasceu de novo, alguém que foi escolhido para ministrar e agora ministra falsidade. Porque tem uma vida, gerou nele uma vida de falsidade. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Vocês praticaram iniquidade. O que quer dizer isso? Ele viveu uma vida de falsidade, às vezes dentro da igreja, ministrando, mas não vivia aquilo que ministrava. Pregava uma coisa, mas vivia uma outra. E agora Jesus disse, ei, eu não te conheço. Senhor, mas nós profetizamos em teu nome. Nós fizemos maravilhas. Olha, nós fizemos tanta coisa andando na tua presença. Ele vai dizer, eu não te conheço. Tu praticaste iniquidade. Tu mostrava uma coisa, mas vivia outra. Então vamos lá. Não ficarão no reino de Deus. Os iníquos serão tirados. O Senhor vai tirar. E não vai tirar apenas por si próprio. Ele não vai pôr a mão, ele não vai mandar você ou eu expulsá-los, tirá-los. Não, fica tranquilo. Ele vai tropeçar em si mesmo, na sua iniquidade. E isso vai ocorrendo pouco a pouco e depois Jesus vai usar os anjos. Quer ver? Escute agora. Anjos, lá vai, hein? Mateus 13:41. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles recolherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Repetindo, mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e o que comete iniquidade. Em outras palavras, ele vai tirar tudo que é iníquo, tudo que comete iniquidade e tudo que causa esse tipo de coisas, ele vai tirar do meio, vai limpar para que não tenha mais, porque iníquos não entram no reino dos céus. São pessoas que pecam voluntariamente, continuam no pecado e quer manter uma aparência e quer continuar sabendo que está no pecado, sabendo que está no erro, sabendo que está sob um espírito de rebelião, de roubo, sei lá de quê, de furto, como estava no caso Judas, não é? E continua, ele não para. Como estava naqueles dias também Judá e seus irmãos, todo aquele tempo ocultando uma mentira. Aquela mentira de que o seu irmão havia sido morto por um animal, levou lá aquelas vestes sujas, a sua túnica, suja de sangue de um animal, apresentaram ao pai e mantiveram a mentira por muito tempo. Porém agora estava sendo cobrada. Jesus disse que não tem nada encoberto que não seja descoberto. Uma hora virá à tona, porque ele é o Senhor. Ele olha todas estas coisas. E naquele momento Judá se sentiu cobrado. Vamos ver então mais outra, lá vai. Por fora parece perfeito. Então os iníquos por fora parecem perfeitos. Vamos já ver? Mateus 23:25. Olha o que Jesus diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapinas e de iniquidade. Olha, está cheio de rapina e de iniquidade. O que quer dizer isso? Por fora eles têm uma aparência, mas por dentro está cheio de iniquidade. De vez em quando eles abrem a boca e soltam sem querer. De vez em quando eles soltam os palavrões, as coisas ruins que estão dentro deles, os xingos, as maldições, soltam. Porque é o que está lá dentro, a boca fala daquilo que está no coração. Então, por fora eles parecem perfeitos, bonitos, bem vestidos, bem arrumados, mas por dentro
é o perigo. Ele diz que está cheio de rapina e de iniquidade. Lá vai, hein? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos lá. Ainda Mateus 23, 28. Olha o que ele diz, Jesus. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Eles mostram hipocrisia e iniquidade. Eles se mostram, às vezes, vítima. Eles se mostram coitadinhos. Eles se mostram de todo jeito. Tem hora que se mostra super santo. Eles fazem várias facetas para esconder a iniquidade que está lá dentro. Ela vai sair pouco a pouco. A todos será manifesto o seu desvario, disse Paulo falando na carta a Timóteo. Ele diz que não irão, porém, avante. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, ele diz assim também esses resistem à verdade. Resistir à verdade é o quê? Iniquidade. A verdade é justiça. Eles resistem. Eles parecem pregar a verdade, mas eles fazem contrário ao que está na verdade. Então Paulo disse, a todos será manifesto o seu desvario. Quer dizer, todos vão ver o que está escondido por trás. Vamos lá. Judas foi um exemplo da iniquidade. Vamos ver? Ora, este adquiriu Atos 1,18, senão você não vai saber onde está. Atos 1,18, tá bom? Está falando de Judas. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Queridos, eu tenho só de pastorear a igreja, 32 anos. O que eu vi até agora de tantas iniquidades, de pessoas que conseguiram bens através da iniquidade e que depois, a maioria não desfrutou dela. Até porque não dá, é o caso de Judas. Eles brincam. A Bíblia nos fala que Balaão, ele amou o prêmio da injustiça, que isso também é iniquidade. Pedro fala isso. Apocalipse também. Então a doutrina de Balaão, amar o prêmio da iniquidade. Só que Balaão foi morto à espada. Ele nem desfrutou do que ganhou. Assim também, nós vemos aqui que o Judas nem sequer desfrutou. Porque iniquidade não é brincadeira. Deus visita ela, como visitou a de Judá. E aqui nós vemos Judas dizendo, Atos 1,18, Judas tendo a mesma sorte. Lá vai. Ora, este adquiriu um campo, ele comprou muita coisa, um campo, com o galardão da iniquidade. E, vírgula, precipitando-se, vírgula, fez o quê? Arrebentou-se pelo meio, quer dizer, nem desfrutou daquilo. Iniquidade não é brincadeira, Deus trabalha em cima disso, não se preocupe. A iniquidade causa escândalo. Jesus disse que era melhor a pessoa amarrar uma pedra no pescoço. Nós falamos disso há uns dias atrás. Vamos em frente. Lá vai ainda Atos 8:23. Olha o que diz. A iniquidade camuflada, ela fica guardada. A iniquidade de Judas estava camuflada. Ninguém sabia. Mas Jesus sabia. Ele mesmo disse, não foi vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós. E um de vós é um diabo. E estava ali camuflada nele. A Bíblia diz que ele era ladrão. O que entrava ali na tesouraria ele pegava, ele era ladrão. E continuava. Então isso, aí estava a iniquidade dele. Se ele tivesse pegado uma vez, tivesse pedido perdão, o Senhor tinha perdoado a ele. Não, mas ele pegou uma, pegou duas, pegou três. É tanto que a Bíblia diz que ele fazia isso. Já era nato dele. Ele fazia e ocultava. E andava com os apóstolos, fazia milagres junto com eles para lá e para cá. Até que, por fim, Satanás tomou posse dele, por causa da iniquidade que ele carregava no seu coração. Ele não queria se ver livre daquilo. E agora se tornou um laço para ele. Então veja o que diz. Camuflada, Atos 8:22 e Atos 8:23. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Olha onde estava a iniquidade, no pensamento do coração. Lá no íntimo ela se gera. E o que é que o senhor está falando aí, pastor? Eu estou falando de um ex-feiticeiro que se converteu com a pregação de Filipe e ficou ali camuflado. E como ninguém tinha sido batizado no Espírito Santo lá em Samaria, buscaram Pedro para orar e eles receberam o batismo.
Pedro chegou, foi orando, todos foram recebendo o batismo. Mas quando chegou na vez desse homem, ele não recebia, de certo, como muita gente, eu já vi isso, e ele pegou e pôs a mão no bolso, pegou o pacote de dinheiro e deu para o Pedro. Toma, me dá desse dom que eu quero pôr a mão na cabeça das pessoas também. E eles serem cheios do Espírito assim também. Então Pedro vai e solta essas palavras e diz para ele, sirva o teu dinheiro para o teu mal, para ti mesmo. Porque a iniquidade estava dentro dele. Ele julgou comprar os bens de Deus com dinheiro. Quanta gente está abrindo igreja, usando dinheiro, às vezes até de iniquidade também, pensando que vai comprar dom de Deus ou coisa parecida. Quantos outros pegando de uma forma errada o que é da igreja para tentar abrir uma ou coisa parecida, pensando que vai longe. E também da mesma forma, porque ele queria esse dom. Ele achou que compraria com dinheiro. Ele achou que era com dinheiro que ele ia resolver o problema. E todo servo de Deus sabe que não é. É o Senhor que resolve, é o Senhor que dá. Não depende do que quer nem do que corre, mas Deus que se compadece. É Ele quem dá conforme Ele escolhe. Então, olha o que diz aqui. Arrepende-te, pois. Pedro diz para aquele homem. Ele estava ali como crente, no meio dos outros, mas não tinha se convertido. Ele estava camuflado. Quanta gente recebeu, renovou-se pelo Espírito, mas aí gerou de volta e continuou camuflando ali dentro. E foi o que esse homem fez. Ele converteu-se com a pregação, deixou a feitiçaria, mas ele resolveu comprar o dom de Deus com dinheiro. Quer dizer, deixou uma coisa, mas ele agora deixou brotar outra no coração dele. Não adiantou nada para ele. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Olha o que diz em seguida. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Olha o estado dele. A iniquidade estava no coração dele e ele estava em laço de iniquidade. Depois você lê Atos 8, 22 e 23. Marque aí para você ler. Pois vejo que estás em fel de amargura. Geralmente o iníquo, ele vive em fel de amargura. Ele não tem doçura na vida. Ele não tem gozo. Não tem o fruto do Espírito. Não precisa falar mais nada. Você já entende, tá bom? Então, se ele não tem gozo, paz, longanimidade, ele não tem domínio próprio, ele não tem nada disso. Tá bom? Porque nós já falamos anteriormente. Assim, enquanto ele está na iniquidade, ele perde tudo isso. A iniquidade abre porta para outros tipos de coisas piores. Você vai já saber. Lá vai. Gera outros pecados. Vamos ver? Romanos 1, 29. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Fazem coisas malignas e enganos. Veja a primeira da lista, ela é quem puxa. Lá vai, Romanos 1, 29. Repetindo, estando cheio de toda iniquidade, vírgula. Aí ele começa, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. A iniquidade gera uma lista que vai levando tudo junto. Foi isso o que aconteceu com Satanás. Esse foi o pecado dele. Essa iniquidade entrou com soberba. E ele disse, agora eu vou pôr o meu trono acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Pode ver que todo iníquo, ele é soberbo e quer ser igual ao pastor, maior do que o pastor, maior do que o líder, maior. Ele vai crescendo, ele quer, ele se engana, ele pensa que ele é aquilo. E foi o que Satanás fez. Cega a pessoa, porque deixou gerar dentro do coração um sentimento perverso, maligno, que vai gerar outros tipos de coisas juntas também. E vai ter uma lista dessa aqui na vida da pessoa. Por isso que eles não vão avante, diz a Bíblia. Eles vão de mal a pior. Enganando e sendo enganado, enganando e sendo enganado. Vamos ver o que diz em seguida. É próprio do apóstata ou desviado. Isso gera-se no coração do apóstata ou do desviado. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2,12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que é isso? Já aprendemos que o iníquo, a iniquidade, é algo de alguém que é justo e passou a praticar erros, pecados, etc.
não é? Não de alguém que vive na impiedade, que nunca se converteu. Então aqui Paulo está falando que essas pessoas receberam, por isso que é apostasia, receberam o amor da verdade, mas não quiseram. Não quiseram. Eles estão da igreja, em outras palavras, mas não querem ser crente fiel, não quer ser verdadeiro, não quer ser justo. Eles querem outra coisa, continuar no pecado, mostrar uma faceta de crente, mas viver no pecado. Que nem eu já disse anteriormente, se vestem bem, se arrumam bem, mas está no pecado. Por fora, como disse Jesus, limpinho, bonitinho, mas por dentro é um problema. E aí é o que diz aqui, lá vai, repetindo, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, não quiseram, não se seguraram nela, antes tiveram prazer na iniquidade. Isso aqui é coisa de Satanás. Veja o que Jesus disse para aquele povo. Vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer a vontade do vosso pai. Ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é peculiar, quer dizer, ele gerou a mentira. Então Jesus disse, ele nunca se firmou na verdade desde o princípio. Então ele foi criado uma beleza, mas aí não se firmou na verdade. Ele não quis a verdade, ele quis outra coisa. Mais uma para você entender que Deus não criou demônio. Deus não criou Satanás. Deus não criou o iníquo dentro da igreja desse jeito. Ele aceitou a Jesus. Existe uma teoria, e é uma teoria que não é arminiana, vou dizer assim para você entender. Essa teoria diz que quando uma pessoa, um crente, comete pecado é porque ele ainda não nasceu de novo. Ele vai baseado lá em João, dizendo que aquele que é nascido de Deus não peca. Sim, João está falando isso, aquele que é nascido de Deus é claro que não peca. Mas chega uma hora que ele vai praticar iniquidade. Ele acaba cometendo um pecado, o outro. Por quê? Ah, mas é porque ele não nasceu de Deus. Não, meu querido. Satanás nasceu de Deus, mas ele pecou. Essa teoria anti-arminianismo está erradíssima. Esqueça ela. Viu? Ele nasceu de novo, mas não quis. Os discípulos que estavam ali com Jesus haviam nascido de novo. Haviam sido lavados pela palavra. Só o Judas que não quis, os outros foram lavados. Jesus disse, vocês não precisam mais nada, estão lavados já. Então aí está o segredo. O iníquo, o que comete a iniquidade, ele já teve o nascimento, ele já conheceu a verdade, ele já foi recomposto, se tornou nova criatura, mas ele resolveu continuar no erro. Pedro disse que a porca lavada voltou ao despojadouro de lama, que era melhor nem ter conhecido a verdade. Então ele conheceu. E diz ainda também que o cão voltou ao próprio vômito. O que é isso? Voltou é porque ele já tinha vomitado, mas ele voltou para pegar. Então significa que ele tinha se tornado outra coisa e voltou àquilo que ele era. Ele preferiu, tá bom? Vamos em frente, vamos lá. Deus cela para poder diferenciar. Você vai diferenciar isso na igreja de Deus, também diferencia diante do seu. Lá vai, 2 Timóteo 2, 19. Todavia, vírgula, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, 2 pontos. O Senhor conhece os que são seus, vírgula, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O que é isso? Se eu e você proferimos o nome de Cristo, então não posso continuar no pecado. Eu não posso deixar que esse corpo, que é templo do Espírito Santo, seja templo de Satanás, induzido como fez Judas. Eu não posso deixar que esse corpo, que é templo do Espírito Santo, que gera em mim o fruto do Espírito, passe a ser um corpo que vai habitar um demônio e que vai gerar essas coisas que nós vimos aqui. Maledicência, rebeldia, mentira, engano. Isso aqui é coisa de demônio e não do Espírito Santo. O fruto do Espírito é outro. Então, vamos em frente para nós encerrar? Vamos lá. Diz assim, Deus selou para quê? Para não misturar, para você saber o que é de Deus e o que não é. Então, ele sela. Paulo disse bem claro, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Ele selou para isso. Isso aqui você lê em Efésios 4, verso 30, tá bom? Vamos em frente. Quem a aborrece, quer dizer, quem aborrece a iniquidade? Quem a aborrece, recebe a alegria do céu. Mais uma para você entender. Quem é iníquo, você agora vai descobrir quem é e quem não é.
Facinho, facinho. Eu venho pregando isso desde o início do meu ministério, tá bom? Então lá vai. Hebreus 1:9, lá vai. Ele pegou isso do salmista lá atrás, hein? Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Quer que eu repita? Vou repetir, para ficar melhor, tá bom? Lá vai. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, vírgula, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. O que quer dizer isso, pastor? Troca em miúdos, como eu costumo dizer. É muito fácil. O iníquo, ele vive sempre num púlpito, onde quer que seja, ministrando, ele é uma maravilha. Saiu dali, aí muda. Ai, estou com dor. Ai, a minha vida. Ai, o meu estado. Ai, ele nunca está feliz. Ele não deixa externar uma felicidade, porque não tem isso dentro dele. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele não tem essa alegria. Se ela é a nossa força, essa alegria, você não queira saber a força e o poder que ela tem. Ela tem poder curador, ela tem poder salvador, ela tem um poder muito grande. Essa alegria fez com que Paulo e Silas cantassem dentro de um presídio todos machucados. Essa alegria fez com que Jó adorasse. No momento dificílimo, ele se prostrou e adorou a Deus. No momento em que ele não merecia nada, se canta demais hoje. Então é onde você descobre, porque ele está sempre alegre. A alegria do Senhor é a sua fortaleza. Ele recebeu o óleo de alegria. Ele está ungido com óleo de alegria. Querido, você diz assim, pastor, mas isso aqui é do Velho Testamento. Não, eu estou citando carta aos Hebreus, capítulo de número 1, verso 9. Nós fomos ungidos com óleo de alegria. Jesus diz, como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus se alegrava em espírito. Jesus perseguido 24 horas. Perseguido pelos fariseus, saduceu, herodiano, por todos que estavam ali em sua volta, pelos zelotes, por todos. Até pelos seus próprios familiares. Leia o que diziam os irmãos de Jesus para ele. Diz a Bíblia, nem seus irmãos acreditavam nele. Ele era super perseguido, mas ele se alegrava em espírito. Tinha uma alegria em Jesus que ninguém tirava. É a alegria do óleo que o Senhor nos ungiu. Ele nos unge hoje também. O próprio Jesus disse, como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ele nos enviou ungido com óleo de alegria. E se nós não tivermos esse óleo, querido, como é que nós vamos socorrer um mundo que está em meio em pandemia? Como é que nós vamos socorrer um mundo que está aí sofrendo? Cada dia um está perdendo a esposa, perdendo o marido, perdendo um filho, perdendo uma filha, perdendo alguém que ele ama, um ente querido. É o marido dizendo, não te amo mais. É a esposa dizendo, acabou o amor, esfriou. É o filho dizendo, não te amo, pai. Eu te odeio, tu não é meu pai. Ou minha mãe, você não é minha mãe. Eu não quero saber de você. Despreza o pai, despreza a mãe, despreza o irmão, despreza tudo. Como é que nós vamos sobreviver se não tivermos esse óleo de alegria? Se não tiver essa coisa maravilhosa, que brota de dentro e alegra a alma. Que por fora o chicote bate, mas por dentro você se ajoelha, no presídio ora, você canta, você louva, as correntes se quebram, você se levanta e sai dançando e glorificando, e alguém diz, mas as costas estão retalhadas, você fala, não tem problema, é a alegria que está aqui, o óleo da alegria, o que está comigo não me abandona, não me despreza, ele está comigo todos os dias, só a presença dele me alegra a alma, só a presença dele é o suficiente. Aonde está a presença do Senhor, a abundância de alegria, diz a palavra do Senhor. Então, se você está na presença dele, existe esta alegria, e esta alegria vem do óleo da alegria, e esse óleo da alegria só existe na vida daqueles que amam a justiça e aborrecem a iniquidade. Se você estiver na iniquidade, não adianta você tentar mostrar alegria, porque não terá. Você terá uma falsa alegria. E é uma das frases minhas. Não existe maior tristeza do que a falsa alegria. Repetindo, é frase minha mesmo. Não existe maior tristeza do que a falsa alegria. Amém? Então, guarde consigo. Entenda uma coisa. Você foi escolhido, você foi
tirado do meio de um mundo perdido para manifestar a presença de Deus em justiça e em verdade. Nós o adoramos assim, em justiça e em verdade. Nós o servimos assim. Então seja justo, porque é Ele quem nos justifica com o seu sangue precioso, com a sua palavra e com o seu Espírito em nós, guardando-nos todos os dias. Nesses dias difíceis que estamos atravessando, a aliança permanece. A presença dele permanece e a alegria também permanece. Se você chegar agora no necrotério, você canta. Se você chegar no cemitério, você canta. Se você chegar no velório, você abre a harpa cristã e canta, celebrando o velório. Aonde você chegar, você louva, exalta e adora. Se disserem tudo que é teu se acabou, você canta e louva, porque o Senhor está contigo. A glória dele se manifesta na tua vida, porque você ama a justiça e aborrece a iniquidade. Então os iníquos não herdarão o reino dos céus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.